Mais do que uma religião, a Igreja é uma força que moldou o curso da civilização ocidental por mais de 2 milênios. Ela sobreviveu a impérios, promoveu guerras, guardou segredos e acumulou um poder extraordinário. Hoje, você vai conhecer 15 curiosidades surpreendentes sobre a Igreja Católica que revelam o quanto essa instituição é única, complexa e cheia de mistérios. Então, já deixa o like e bora pro vídeo. A Igreja Católica é mais velha que muitos impérios. Fundada no século I d.C., a Igreja Católica surgiu a partir dos ensinamentos de Jesus Cristo, mas ganhou forma como instituição sob a liderança do apóstolo Pedro, considerado o primeiro Papa. Enquanto impérios como o Romano, o Bizantino, o Otomano e até a União Soviética nasceram e caíram, a Igreja permaneceu, adaptando-se, resistindo e crescendo. Hoje, ela está presente em mais de 200 países e tem mais de 1,3 bilhão de fiéis, o que a torna a maior instituição religiosa do planeta. Já teve um Papa que comandava exércitos e ia para a guerra. Durante a Idade Média, os papas não eram apenas líderes espirituais. Eles também exerciam poder político e militar. Um dos casos mais emblemáticos é o do Papa Júlio II, conhecido como o Papa Guerreiro. Ele literalmente vestia armadura, empunhava espada e liderava tropas em batalhas para proteger ou expandir os estados pontifícios, um território controlado pela Igreja na Itália. Sim, o homem que hoje representa a paz já foi símbolo de guerra. E não foi um caso isolado. Vários papas entre os séculos XI e XVI estiveram envolvidos em conflitos armados. O julgamento de um cadáver. O bizarro Sínodo do Cadáver. Imagine um tribunal em uma catedral medieval. E no centro, sentado em um trono, o cadáver de um papa vestido com paramentos sagrados. Isso aconteceu em 897 d.C., no Sínodo do Cadáver, um dos eventos mais macabros da história eclesiástica. O Papa Estevão VI mandou desenterrar o corpo do Papa Formoso e o colocou em julgamento por supostos crimes cometidos enquanto vivo. Durante o processo, um diácono respondeu por ele, e o veredito foi de culpa. O corpo foi mutilado, jogado no rio e seus atos anulados. Esse episódio marcou uma fase de instabilidade extrema na Igreja, conhecida como Era dos Papas Corruptos. O Vaticano é um país e o menor do mundo. Com apenas 0,44 km², o Vaticano cabe facilmente dentro de um bairro. É o menor país do mundo em área e população, com cerca de 800 habitantes, a maioria clérigos. Mesmo assim, tem moeda própria, bandeira, sistema de correio, passaporte e até polícia e corpo militar. A famosa Guarda Suíça, que existe desde 1506 e ainda hoje protege o Papa com trajes cerimoniais e armas modernas. O Vaticano é também uma monarquia absoluta. O Papa tem poder total sobre tudo o que acontece ali. Sem eleições, sem parlamento, sem oposição. 5. A Igreja preservou o conhecimento durante a Idade das Trevas. Quando o Império Romano do Ocidente caiu, no século V, a Europa mergulhou em séculos de caos, guerras e declínio intelectual. Foi nos mosteiros católicos que o conhecimento antigo foi salvo. Monges copistas passavam a vida inteira escrevendo à mão obras de filosofia, astronomia, matemática e medicina, muitas delas da Grécia e Roma antigas. Sem essa preservação, grande parte da ciência clássica teria sido perdida para sempre. A Biblioteca do Vaticano, criada no século XV, ainda guarda alguns desses manuscritos, muitos ainda não completamente estudados. 6. A Igreja criou as primeiras universidades do mundo. A educação formal como conhecemos hoje nasceu dentro da Igreja. As primeiras universidades da Europa surgiram ligadas a catedrais e mosteiros, como Bolonha, Paris e Oxford, no século XII. Ali se ensinava teologia, filosofia, direito, medicina e artes. E os professores eram, em sua maioria, clérigos. A estrutura de licenciatura, bacharelado, mestrado e doutorado vem dessa tradição, ou seja, sem a Igreja, o ensino superior talvez fosse algo completamente diferente, ou nem existisse da forma como conhecemos. 7. A Igreja é uma das maiores instituições de caridade do planeta. Mais de 200 mil escolas, 70 mil hospitais, clínicas e postos de saúde, orfanatos, abrigos e missões humanitárias. A Igreja Católica opera uma das maiores redes de caridade do mundo e, em muitos casos, atua onde o Estado não chega. Organizações como Caritas Internacional e ordens missionárias como as Missionárias da Caridade, fundadas por Madre Teresa de Calcutá, ajudam milhões de pessoas.
independentemente de religião. O impacto é tão grande que a Igreja é considerada um dos principais agentes humanitários do planeta. 8. O Vaticano tem seu próprio banco e moedas raríssimas. O Vaticano tem um banco chamado Instituto para as Obras de Religião, que movimenta bilhões em contas ligadas à Santa Sé e instituições religiosas. Ele foi criado em 1942 e é conhecido por sua discrição, mas também já esteve envolvido em escândalos e investigações. Além disso, o Vaticano emite suas próprias moedas de euro, com a imagem do Papa. Essas moedas são legítimas e podem ser usadas na Europa, mas são tão raras que viraram itens valiosos entre colecionadores. 9 exorcismos ainda acontecem e são levados muito a sério. O Vaticano reconhece a existência de possessões demoníacas e tem um ritual oficial de exorcismo atualizado em 1999. Atualmente, existem centenas de exorcistas treinados em todo o mundo e a cada ano, o número de casos relatados cresce. Existe até um curso no Vaticano para padres aprenderem a lidar com possessões e congressos internacionais sobre o tema. Apesar do ceticismo moderno, a Igreja mantém firme essa tradição e afirma que muitos casos são, sim, autênticos. O Papa tem passaporte número 1 e acesso VIP pelo mundo. Como chefe de Estado, o Papa tem um passaporte diplomático emitido pelo Vaticano, o número 0001. Com ele, o Papa pode entrar em praticamente qualquer país do mundo sem visto e com prioridade máxima. Quando viaja, o protocolo de segurança é comparável ao de presidentes, com comboios, aeronaves oficiais e audiências com líderes globais. 11. Como alguém é escolhido Papa? O misterioso conclave. Quando um Papa morre ou renuncia, como aconteceu com Bento XVI, é hora de eleger um novo líder espiritual. Esse processo é chamado de conclave e acontece dentro da Capela Sistina, no Vaticano. Todos os cardeais com menos de 80 anos participam da votação. Eles ficam literalmente trancados lá dentro, sem acesso a celulares ou qualquer contato com o mundo exterior, até que escolham um novo Papa. A cada votação, se ninguém for eleito, uma fumaça preta sobe pela chaminé. Mas quando finalmente há um vencedor, a fumaça se torna branca, anunciando ao mundo: Habemus Papam! Temos um Papa! 12. A Igreja Católica já teve papas casados e filhos. Pode parecer estranho hoje, mas nem sempre o celibato foi obrigatório. Nos primeiros séculos da Igreja, muitos papas eram casados e tinham filhos. Inclusive, o próprio apóstolo Pedro, considerado o primeiro papa, era casado. O celibato só passou a ser obrigatório para os padres no Ocidente a partir do século XII. Antes disso, era comum encontrar clérigos com famílias, o que gerava até disputas de herança e poder dentro da Igreja. Alguns papas mais controversos, como Alexandre VI, da famosa família Borgia, chegaram a reconhecer filhos ilegítimos publicamente. 13! O Papa já foi uma mulher? A lenda da papisa Joana. Essa é uma das histórias mais polêmicas da Idade Média. Segundo a lenda, uma mulher chamada Joana teria se disfarçado de homem e subido até o trono papal no século IX. Ela teria sido descoberta quando deu à luz durante uma procissão. A Igreja nega veementemente essa história, mas durante séculos havia rumores de que os papas passavam por um teste de sexo antes de serem coroados. Uma cadeira com um buraco no centro seria usada para confirmar que o novo papa era mesmo homem. Verdade ou não, o mito da papisa Joana segue sendo uma das curiosidades mais misteriosas da história da Igreja. A Igreja possui uma das maiores coleções de arte do planeta. O Vaticano é mais do que um centro religioso, é também um verdadeiro museu. Nos museus do Vaticano estão algumas das obras de arte mais valiosas da humanidade, incluindo pinturas de Michelangelo, Rafael, Leonardo da Vinci e Caravaggio. A Capela Sistina, com seu teto pintado por Michelangelo, é uma das maiores obras-primas da história da arte e recebe mais de 5 milhões de visitantes por ano. Ao longo dos séculos, a Igreja acumulou milhares de obras, manuscritos raros, esculturas e objetos históricos de valor inestimável. 15. Alguns santos católicos nunca se decompuseram. Existe um fenômeno chamado de incorruptibilidade, que a Igreja considera um sinal de santidade. São casos raros em que os corpos de certos santos não se decompõem com o tempo, mesmo sem embalsamamento. Um exemplo é o de Santa Bernadette Soubirous, cujo corpo permanece praticamente intacto desde 1879. Ela está exposta em um relicário na França e atrai milhares de fiéis todos os anos. A ciência ainda tenta explicar esses casos, mas para muitos católicos,
trata-se de um verdadeiro milagre. Essas curiosidades mostram como a Igreja Católica vai muito além da fé. Ela moldou a história, a arte, a política e até a ciência do mundo como conhecemos. E aí, curtiu o vídeo? Então já deixa o like e se inscreva no canal para mais vídeos incríveis como esse. Global Curiosidades vai ficando por aqui e até a próxima!